Muito bom dia, pessoal. Eu gostaria de falar sobre uma matéria muito interessante que eu vi da Deutsche Welle Brasil, falando sobre o surgimento de um novo idioma que seria o brasileiro. Só que, na verdade, a matéria ela conclui de uma forma que é o que eu esperava, né, que concluísse, de uma forma diferente, aludindo a uma possibilidade de o português de Portugal estar se tornando cada vez mais um português brasileiro, né? E isso não é uma possibilidade, isso é um fato que vem acontecendo e já vem se tornando um incômodo lá em Portugal por parte de algumas pessoas mais elitistas e, enfim, porque não é do controle é, é, das pessoas como indivíduos, né? Mas sim é um movimento inelutável, porque esse é um movimento natural do funcionamento do capitalismo, né? Que é o quê? Que é a homogeneização, né? É a homogeneização. O capitalismo ele não vai querer saber de cultura nem de história da língua portuguesa, nada disso não. O capitalismo, como é que. Aí eu lhe pergunto uma coisa: como é que o dono lá de hotel, o hoteleiro lá, o dono do hotel, ele vai chegar e dizer assim: não, aqui eu não vou botar o cardápio aqui, o dono do restaurante, por exemplo. Aqui não, aqui eu não vou colocar o cardápio aqui com as palavras aqui português do Brasil, não, porque eu sou português e os turistas que queiram aprender como é que se escreve aqui tal palavra, como é que se lê tal palavra, o significado de tal palavra. Eu não vou colocar o significado para os brasileiros, não, adaptando. Como assim ele não vai fazer isso? Quer dizer, então, porque se ele não fizer, ele vai perder o dinheiro dele, porque de repente os brasileiros vão ficar desgostosos e, não, quer dizer que aqui eles não ligam pro nosso idioma, então a gente vai deixar de vir para cá. Entendeu como é que é? O capitalismo não é assim, o capitalismo não quer saber se não, porque porque a história de Portugal, ou porque a linguística, o capitalismo não quer saber de linguística. Entendeu? O que as pessoas não entendem, a matéria eu achei muito boa, só que ela fala muito pouco. Na verdade, esse aspecto econômico está na fala de uma especialista, né? Somente de uma especialista que ela fala, não, porque os produtos hoje em dia vêm mais do Brasil para cá. E, e ela fala, não, porque hoje em dia os produtos vêm muito mais do Brasil para cá, para Portugal. Só que não é simplesmente os produtos do Brasil. A economia do Brasil, a população do Brasil, a população consumidora do Brasil é muitíssimo, infinitamente superior à de Portugal. Se você vê os programas da Microsoft e de outros de computadores, eles já adaptaram por completo os programas inclusive os sites já adaptaram por completo ao português, botam na bandeirinha do Brasil, português do Brasil. Por quê? Porque é a população é uma população imensa, imensa de potenciais compradores do produto que é vendido. Então, o que quer dizer? Muito simplesmente que o capitalismo ele não quer saber, ele vai homogeneizar. Tanto é que aquela iniciativa que foi aprovada no Congresso de reforma linguística, reforma da língua portuguesa, foi tão simplesmente uma iniciativa de adaptação comercial para facilitar a venda de livros, né? Que em termos do idioma em si, não teve muita importância. Teve mais importância em se tratando da venda de livros, né? Que é porque o significado das palavras continua o mesmo, né? E, inclusive, pelo contrário, aquela reforma ela empobreceu certos aspectos da língua, que aqui, por exemplo, aqui a gente usava o trema e retiraram o trema, né? Retiraram alguns acentos que eu achei péssimo isso. Por exemplo, retiraram o trema de saguim. Não, mas por que retiraram o trema de saguim? Saguim se pronuncia saguim e não saguim. Então eu achei uma coisa burra, uma coisa idiota de ter sido feita, mas bem, né? Foi feita, foi aprovado, né? E não houve muita mudança significativa na venda de livros, até porque o livro, para ele ser vendido, ele precisa ser do interesse do comprador, né? Precisa ser do interesse do comprador.
A parte de livros, quem sabe, didáticos, não sei. Mas livro de literatura é preciso existir um interesse mútuo, né? Então, o que acontece? O tema é muito importante, só que o caso é um caso de assunto de economia, não é um assunto de linguística propriamente dito. Hoje em dia, não é mais simplesmente, não se pode falar somente em aspectos linguísticos. Não, porque tal povo veio das montanhas e ficou aqui e não sei o quê. Não, não é assim. Aliás, nem naquela época do surgimento da língua portuguesa se poderia se tratar somente em termos linguísticos, mas sim econômicos, né? Por quê? Porque é a economia que faz a modificação na vida das pessoas, na vida social e cultural das pessoas, não é verdade? Então, o que quer dizer? A economia é quem vai determinar o futuro da língua portuguesa. As pessoas, obviamente, o movimento das pessoas, né, de utilizar palavras e abandonar outras, mas principalmente, né, a forma que essa dinâmica das pessoas dá. Que é o quê? Qual é a forma que a dinâmica das pessoas dá? É a forma do interesse econômico. O que as pessoas querem é que vai ser feito. Se as pessoas querem ouvir tal música, é tal música que vai ser ouvida. E a rádio lá de Portugal, ela vai colocar essa música. Ou ela não vai colocar essa música. Se as pessoas querem... Se o DJ lá, as pessoas contratam um DJ, estão pagando o DJ. Aí ele vai chegar assim, não vou colocar tal música não. Então ele vai deixar de ser contratado. A boate lá em Portugal. Aí querem ouvir tal música daqui do Brasil. Ela vai botar ou não vai botar a música do Brasil? Se ela sabe que ela colocando aquela música lá, ai, se eu te pego, assim você me mata, ela vai atrair mais público, ela vai colocar ou não vai colocar a música do Brasil? Entendeu como é que é? Os sites do Brasil, eles são mais numerosos ou não são mais numerosos que os de Portugal? Aí a população de Portugal vai visitar ou não vai visitar os sites, os youtubers e as novelas e assim por diante? O turismo do Brasil para Portugal e vice-versa vai aumentar ou não vai aumentar? Em aumentando o poder de renda e poder de consumo. Entendeu como é que acontece? Então, assim, a tendência não é de surgir uma outra língua, de o português do Brasil se apartar. Muito pelo contrário. São os dois portugueses, né? Para melhor dizer assim, né? São as duas formas do português se aproximarem, se tornarem cada vez mais homogêneos. Tanto os portugueses, né, do Brasil e de Portugal, como também dos países africanos, né, e de Goa, e não digo nem tanto Goa por assim, porque é uma população menor, Goa, mas de países como Angola e Moçambique, né, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Goa também, né, enfim. É um movimento de homogeneização, porque o capitalismo, como eu disse, o capitalismo não quer saber disso de linguística, o capitalismo não vai respeitar isso. O capitalismo vai atropelar. O capitalismo já está atropelando tudo em Portugal, em termos da expressão linguística do português, né? Aí por isso que o povo tá lá, como é que pode, não sei o que as crianças estão falando, os adolescentes estão falando de expressões portuguesas brasileiras, mas não é isso, cara. É um movimento da economia, natural da economia. Por quê? Porque a pujança econômica da população brasileira, do Brasil é muito grande e não tem como refrear isso. Não é impossível refrear isso. Então era esse comentário que eu queria fazer, dizer que eu gostei muito da matéria, vou ver se eu coloco o link da matéria na descrição do vídeo. É um tema muito importante, assim, de se tratar, ainda que não se fale disso aqui no Brasil, né? Obviamente, porque é o país que está transmitindo essa influência e não que está recebendo, mas é um tema muito interessante para quem se interessa pela área da linguística, pela área da literatura, pela área do turismo, né? Enfim, é um tema interessante de se estudar, de se procurar conhecer, saber, né? Ficar atenado, né? Por dentro, né? Ficar a par do assunto, né? E, enfim, é muito bom e eu gosto muito da matéria. Um abraço a todos os colegas, todos os ouvintes. Um abraço e tudo de bom.